Amém. Bom dia. Paz seja a todos. Nesta manhã vamos aqui aprender o que Deus tem, para falar com a gente. Tudo aquilo que Ele tem para ministrar nos nossos corações. Vamos orar. Amém. Pai meu querido, Deus amado, graças te damos nesta manhã, Senhor. Te apresento, Senhor, a minha vida, a vida de cada um aqui neste lugar, Senhor. Também te apresento, Senhor, a palavra, Senhor, que vai ser ministrada, Senhor. Usa, Senhor, a mim como um canal, Senhor. Seja feita a tua vontade nesta manhã, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja conosco, Senhor. E nos conceda, Senhor, clareza e entendimento da tua palavra, Senhor. Ministra em nossos corações, Senhor. Ministra nos corações também, Senhor, daqueles, Senhor, que vão assistir pelo YouTube, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida de cada um com a tua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 18. Amém? Glória a Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Alegrem-se sempre, orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nossas vidas, durante a caminhada com Cristo, às vezes a gente nos pergunta o que é orar, né? Como devemos orar e o que é orar. E também a gente às vezes se questiona qual a frequência que devemos fazer isso, né? Qual a frequência que devemos orar, né? Com qual frequência devemos orar. E muitas vezes o orar simplesmente falar com Deus, né? É você estar ali com o Espírito Santo e falar aquilo que você deseja no seu coração, falar aquilo que você está sentindo, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e lhe conceda aquilo que você está ou pedindo para você ou que você está intercedendo para alguém. Mas também a gente também pode também falar que o orar em Deus é agradecer, né? É agradecer aquilo que Deus tem feito na vida de cada um, né? Amém? A oração na vida cotidiana. Somos instruídos ao longo de toda a palavra de Deus, no caso de toda a Bíblia, acerca da importância da oração. Para aqueles que já leram toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão lembrar e ver que é ali que toda a palavra ela fala e ela dá uma ênfase muito grande na questão da oração, de a gente continuar orando, né, orar sem cessar, né, orar e vigiar. Porque a oração é uma arma muito forte para a gente, cristãos, para que a gente possa, né, vir ser protegido pelaquela intercessão, tanto para com a gente, como para alguns nossos próximos, ou alguma pessoa que a gente esteja ali intercedendo, ou até mesmo as nações, né, que não conhecem a Cristo ainda, que a gente possa lá estar intercedendo. Continuando. Mas como colocar em prática este hábito de maneira a alcançarmos uma intimidade genuína com o nosso Deus? Isso aqui eu escrevi porque quando a gente está orando, a gente vai gradativamente tendo intimidade com Deus. Então, assim como Ele tem prazer em ter a nossa intimidade, também a gente, à medida que a gente vai orando, a gente vai descobrindo esse caminho, a gente vai descobrindo esse lugar de intimidade com Deus, através de quê? Da oração. Amém? Orar constantemente, como isso seria possível? Como a oração pode estar presente em nossos afazeres e responsabilidades familiares, profissionais e acadêmicas? Qual o modo correto de orar? Muitas vezes, na minha caminhada, no meu início da minha caminhada, eu me questionava, né? Mas eu tenho que orar como? Eu tenho que orar em pé, sentado, de cabeça baixa, de joelho? Com qual frequência
né, que eu tenho que orar. Se eu estou no trabalho, como é que eu vou orar eu estou no trabalho? Se eu estou dirigindo, se eu estou numa sala de aula, quando eu estava na faculdade, por exemplo. Então, eu me questionava sobre isso, né? E gradativamente com a minha, com o meu crescimento na caminhada com Jesus, o meu crescimento espiritual e o meu amadurecimento, Deus tem me dado esse entendimento, né? Que o orar, né, é independente de a gente apenas entrar no nosso quarto, como fala lá em Lucas, né, e orar a Deus. A gente tem que fazer aquilo, como a palavra instrui? Sim, a gente tem que fazer. Mas a gente também deve orar a todo tempo. Se você está dirigindo no trânsito, você pode orar em espírito. Se você está no trabalho, se você está numa sala de aula e você está ali resolvendo uma questão ou mesmo lendo, você pode alternar ali alguns segundos e também orar. Então, tudo isso nós somos capazes de fazer. Amém? A oração é para o desenvolvimento de nossa intimidade com Deus. Isso significa que, quando oramos, estamos sempre investindo um pouco mais em nossa vida com o Senhor. E isso é uma verdade. Quando estamos orando, a gente não está perdendo tempo ali, estando no nosso quarto, sozinho, e orando, conversando com Deus. Ali não é uma perca de tempo. Pelo contrário, ali a gente está gastando o tempo da nossa vida com Deus. E esse gastar o tempo, qual é a recompensa? A recompensa é uma intimidade genuína com Deus. Então, Deus, nosso Senhor, Ele quer uma intimidade com cada um aqui, genuinamente verdadeira. Amém? E à medida que a gente vai orando, a gente tem um privilégio, né? E que privilégio seria esse? É o privilégio de saber que o nosso Senhor soberano e justo deseja se comunicar continuamente conosco, como assim ele fazia lá no Éden, né? Lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Então ele ia ali no cair da tarde, no finalzinho ali, né, do dia, ele toda vez ia ali conversar com Adão, né? E eu creio que ali ele tinha ali uma profunda intimidade com Adão, e Adão tinha também com Deus, e eles falavam de tudo, né? Falava, Adão poderia, hoje eu dei nome para daquele animal assim, hoje eu fiz isso, hoje eu coloquei aquela planta, enfim. Então assim, de acordo como Deus tinha aquela intimidade com Adão no Jardim do Éden, né, aquele diálogo, aquela conversa, ele também, né, tem prazer em ter isso com a gente também. E isso é o desejo dele, né, que a gente também possa ter esse desejo, esse prazer, né, de ter essa intimidade com o Senhor. Amém? Eu fiz uma pequena lista, né, e vou citar aqui para vocês, da questão da oração, né, de sempre estar orando, orar sem cessar. De maneira prática, como oramos sem cessar? Podemos fazer isso quando, pela manhã, entregamos nosso dia a Deus, ao entrarmos no carro, pedimos por sua proteção, antes de começar a trabalhar, pedimos por sua sabedoria para executarmos bem nossas responsabilidades, ao almoçar, agradecemos a provisão, ouvir uma boa notícia, louvamos ao Senhor que tem cuidado de nós. Se fôssemos resumir o que queremos dizer com todos estes exemplos, a melhor forma seria dizer: oramos sem cessar quando incluímos o Senhor em cada etapa do nosso dia. Não podemos esquecer que Ele está do nosso lado sempre e deseja um relacionamento genuíno com todos nós. Então, a oração, pela lista que eu fiz aqui, ela cabe em cada etapa da nossa vida. Ao nosso levantar, ao nosso deitar, na hora da nossa refeição, na hora do nosso trabalho, assim quando você vai iniciar o trabalho, assim que você vai iniciar os estudos, você vai entrar na escola, na sala de aula, na faculdade, ou você vai entrar numa reunião, num planejamento, vai fazer a apresentação de alguma coisa referente ao seu trabalho, uma apresentação acadêmica. Então, todos esses momentos você pode tirar para fazer uma oração a Deus. E você pode se perguntar: mas eu só vou pedir a Deus? Só vou pedir? Então, a oração, né, não é só o pedir, mas também é uma intercessão. A gente pode interceder pelos nossos entes queridos, por uma nação, por uma pessoa próxima, por um colega do trabalho, colega da faculdade, colega da escola, por nosso chefe.
Então, tudo isso faz parte de uma oração com o Senhor. Amém? A oração, falar com Deus, pode ser feita a qualquer momento, mas isso não muda o fato que devemos, sim, separar um tempo específico para falar com o Senhor. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 6, verso 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Então, cada etapa da nossa vida, no nosso dia a dia, durante todo o dia, e mesmo que a gente ore, né? A gente ora aqui na igreja, em grupo, com a comunidade, a gente ora em casa com os filhos, com a esposa, com o marido. Mas mesmo assim a gente deve tirar, como a Bíblia nos instrui, a gente deve tirar um tempo para orar no nosso quarto. Porque também naquele momento é onde a gente vai receber algo do Espírito Santo, que muitas vezes a gente não recebe em grupo, muitas vezes a gente não recebe quando a gente está no trabalho, quando a gente está no trânsito, ou quando a gente está em outros afazeres. Mas no momento que a gente está no nosso quarto e a gente está ali dando adoração a Deus, da nossa presença, da nossa oração, e também dando ali o prazer a Ele e honrando Ele com a nossa obediência em estar orando, né? Orando a Ele, e o Espírito Santo vem com a sua graça e misericórdia e vem sobre nós e nos concede clareza, entendimento da sua palavra. Ele nos enche com o seu poder, ele nos enche com aquilo que a gente necessita, né? Ele nos traz refrigério, ele nos traz conforto, ele nos concede fé cada vez mais para que a gente possa resistir os dias maus, né? Porque os dias são maus. Amém? Glória a Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo. Muitas vezes, em nossas orações, apresentamos uma lista de pedidos e necessidades que temos, porém isso não deve ser o motivo de nosso relacionamento com Ele, com o nosso Deus. Deus conhece e sonda o nosso coração. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 10, diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então a palavra de Deus também, ela clarifica, né? Ela nos diz que o Senhor, Ele sonda o nosso coração, a nossa mente, tudo. Então antes da gente pensar, né, em falar, o Senhor, Ele já sabe o que a gente necessita. Ele já sabe qual é a nossa necessidade, o que a gente realmente necessita e precisa. Muitas vezes a gente ora pedindo e solicitando porque somos humanos, né? Somos falhos. E isso não é errado, é uma natureza nossa. Mas também a gente tem que pedir clareza, entendimento ao Espírito Santo, para que a nossa oração não seja só o pedir, mas seja uma oração de agradecimento por tudo que a gente tem. Imagina aí você na sua mente, imagina o que o Senhor fez para você na sua vida até hoje. Até o dia de hoje, de você chegar aqui na igreja, até o dia de você sair para o seu trabalho, os que já estão indo para o trabalho, os que já estão indo para a escola, quem vai assistir esse vídeo mais tarde, né, ou amanhã. Então imagina só, tudo é motivo de gratidão. A gente agradecer pela vida, pela saúde, pela casa onde moramos, pelo trabalho que temos, agradecer pela escola onde estudamos, agradecer pelo entendimento, pela clareza, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, porque por exemplo, eu me formei, sou formado, mas essa formação que eu tenho, o entendimento que eu adquiri, o conhecimento e a sabedoria, nada de vale se não for o Senhor comigo, se não fosse o Senhor que me desse. Então, tudo nas nossas orações, a gente tem que pedir, mas que a gente também venha pedir entendimento e clareza. Como Salomão pediu, né? Quando Salomão ia reinar em Israel, ele viu que o povo era muito grande e era o povo do Senhor. Então o que ele pediu ao Senhor? Ele pediu sabedoria. Então, e o Senhor viu, né? Viu a essência ali do Salomão, viu ali a empatia com o povo
e ele reconheceu que ele não era capaz de governar aquele povo tão imenso que ele era. Então Salomão pediu sabedoria a Deus. Então Deus concedeu sabedoria para ele. Amém? Jesus nos dá um exemplo referente à oração e ele se retirava com muita frequência. Esse texto aqui eu escrevi, que a gente já vai ler, que é referente a quando Jesus, né, se a gente for analisar, toda vez que Jesus ele estava fazendo a obra, fazendo o milagre, né, fazendo a obra do Senhor, do seu Pai, ele andava muito ocupado, porque ele estava dando foco na obra do Senhor, qual o Senhor chamou ele para fazer. Mas também, por mais que ele era muito ocupado, ele tirava momentos para fazer a oração também, para orar. Muitas vezes ele saía ali no meio da noite, deixava os apóstolos, saía dali do meio da multidão, deixava todos só, e ele ia para onde? Ele ia orar. Saía na madrugada também, orar. Então, se a gente for analisar, isso é um exemplo que o Senhor deixou para a gente, o Senhor Jesus. Pra gente, por mais que a gente tenha os nossos afazeres do dia a dia, que o nosso dia seja corrido, porque realmente hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, o nosso tempo é muito corrido, por causa do trabalho, por causa de família, mas é algo que o Senhor já sabia que ia ser assim. E se Ele permitiu ser assim, é porque Ele sabia também que a gente era capaz de, por mais que a gente tenha esse tempo corrido, a gente também consegue tirar um tempo para poder orar, de acordo com a sua palavra. Amém? Diz assim, não precisa abrir. Lucas capítulo 5, a partir do verso 15 até o 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Então, por mais que ele fazia as obrigações dele, vamos colocar dessa maneira, né? E ele também tirava tempo para orar. Ele se deslocava para lugares remotos para ficar sozinho, para orar a Deus. E nesses momentos de oração, Deus lhe dava cada vez mais força, Deus lhe dava cada vez mais sabedoria para ele poder completar a obra qual o Senhor o chamou. Amém? Glória a Deus. Continuando. Vemos que Jesus sempre tirava tempo para orar a Deus, mesmo sabendo de suas responsabilidades e propósito, o qual tinha para realizar. E que a oração seja parte de nossos dias e que possamos nos derramar na presença do Senhor. E que isso seja um desejo adiante, aliás, um desejo ardente em nossos corações, desde o primeiro momento em que abrimos nossos olhos pela manhã. Então, que o Senhor, nesta manhã, Ele possa nos dar esse entendimento, né? Que a cada dia, no nosso primeiro abrir dos olhos, que possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para conosco, para com nossa família, marido, esposa, filho, que possamos também agradecer por Ele ter nos escolhido, né? Porque se amanhecemos vivos hoje, foi porque a misericórdia do Senhor veio sobre nós. E essa misericórdia também, eu creio sim, que é algo de uma escolha que ele também, ele resolveu, eu penso dessa maneira, né? Que ele chegou para cada um e falou, ó, hoje eu vou derramar misericórdia sobre a sua vida, então você hoje vai ter graça, hoje você vai ter misericórdia, hoje você vai ter alegria, hoje você vai ter o Espírito Santo com você. Então tudo aquilo que você realizar hoje, lembre que o Senhor lhe concedeu aquilo. Lembre nas suas orações, nos seus afazeres. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero orar para agradecer e por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa palavra, nessa manhã, para conosco. Amém? Senhor, Deus amado, Paizinho querido, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por tua palavra, Senhor. Por tua palavra, Senhor, que veio nesta manhã, Senhor, diante, Senhor, de nós, Senhor, aos nossos corações, aos nossos pensamentos, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha também, Senhor, ser conosco. Venha ser, Senhor, com aquele que vai assistir, Senhor, logo mais, Senhor, este vídeo.
que vai escutar o áudio, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha de adentro, Senhor, aos pensamentos, aos corações nesta manhã, Senhor. E o Senhor nos traga, Senhor, a lembrança, Senhor, nos traga, Senhor, refrigério, Senhor, consolo, Senhor, nos traga, Senhor, aquilo que necessitamos, Senhor, da Tua parte, Senhor. Nos concede, Senhor, fé, sabedoria e entendimento, Senhor, e que possamos, Senhor, orar, Senhor, que nossos momentos de oração, Senhor, possa ser um prazer, Senhor, possa ser, Senhor, um privilégio, Senhor, o qual o Senhor tem nos dado, Senhor, para que assim, Senhor, possamos, Senhor, ter uma íntima, Senhor, intimidade, Senhor, genuína contigo, Senhor, e verdadeira, Senhor, com Teu Espírito, Senhor, com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, Senhor, e possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, para aquilo, Senhor, que o Senhor tem para realizar, Senhor, em nós e em nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor, nos conduz neste dia, Senhor. Nos conduz, Senhor, no Teu Espírito, Senhor, no Teu caminhar, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Repreende toda palavra contrária, todo pensamento contrário, Senhor, da nossa mente, Senhor, dos nossos corações, Senhor. E que o Senhor seja conosco, Senhor. Que Tua força seja conosco, que Tua alegria, Senhor, seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor.